Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esse novo estudo chamado Evangelistas da Segunda Milha. Este é um novo projeto da União Norte Brasileira, justamente para continuar evangelizando as pessoas que já foram batizadas e agora alcançar os seus familiares. Estamos felizes porque você está nos acompanhando nesta primeira parte, nesse primeiro programa. E nós convidamos duas pessoas muito especiais para nós e nós queremos apresentar a vocês esses nossos amigos que estão conosco e irão nos acompanhar. Em primeiro lugar, o pastor Francisco. Pastor Francisco, seja muito bem-vindo, fala para nós qual é a sua atividade, onde você mora, fala um pouquinho da sua família também para os nossos amigos que estão em casa nos acompanhando. Muito bem, nós estamos aqui com vocês nessa programação muito especial, felizes pelo pastor Mitchell ter nos convidado. Eu estou vindo do Maranhão, especialmente no norte do Maranhão, ali em São Luís, que fica a nossa sede da Associação Maranhense. E nós estamos no departamento de evangelismo para toda aquela região norte do Maranhão. Muito bem, pastor Francisco morou um tempo na Bolívia, né? Fala um pouco de espanhol, também é casado, tem quantos filhos, pastor? Sou casado, tenho 2 filhos, e os 2 filhos já estão casados. Tenho um, graças a Deus, que está servindo ao Senhor também, já está no ministério. Um filho pastor, então? Filho pastor. Muito bem. Já é avô ou não? Ainda não. Muito novo, né? E também nos acompanha nosso querido amigo pastor Fábio. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo ao programa, ao estudo da Segunda Milha. Conta um pouquinho também para os nossos amigos qual é a sua atividade, onde você reside, fala um pouquinho também da sua família. Eu trabalho ali na região do sul do Maranhão, precisamente na cidade de Imperatriz, e nós ajudamos a cuidar ali da área do evangelismo, do discipulado e da proclamação do evangelho ali naquela região de Imperatriz e sul do Maranhão. Pastor Fábio também é casado, pastor Fábio? Tem casado. Quantos filhos? 2 filhos, o Wesley e a Evelyn. Muito bem. Muito bem, 2 convidados assim muito especiais para nós e certamente esse estudo vai ser muito profundo acerca da Bíblia Sagrada. A nossa proposta é que você possa interagir conosco, você já possa se assentar ali no lugar confortável, possa pegar a sua Bíblia, uma caneta, um papel, porque nós vamos ter uma abordagem completamente diferente dos outros estudos bíblicos que você já deve ter participado. Nós vamos abordar temas um pouco mais difíceis da Bíblia, de forma que você tenha certeza que vai gostar e vai ser relevante também para a sua vida. Por favor, antes de nós começarmos a abrir a Bíblia, feche seus olhos, nós vamos ter uma pequena oração. Vou pedir para o pastor Fábio elevar uma pequena prece ao nosso Deus. Senhor, a Tua palavra será aberta, que o Senhor nos dê a sabedoria do céu, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, colocar em prática, que corações sinceros sejam alcançados através desse estudo bíblico, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem. A primeira pergunta é a seguinte, amigo, se você que está em casa. Se Deus existe, por que a Bíblia não diz qual é a sua origem? Ou será que a Bíblia fala sobre a origem de Deus, quando que Deus começou, como é que ele surgiu? Muitas pessoas se perguntam isso. A Bíblia fala sobre a origem de Deus? Deus teve um início? Pastor Mitchell, veja só. Os Salmos 90, verso 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então vejam só, eu não tenho dúvida, né? Veja só que essa talvez seja uma das perguntas aí mais difíceis da Bíblia, mais né? difíceis, que mais tem inquietado as pessoas. Porque a Bíblia começa falando assim, né, pastor Francisco? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a Bíblia não diz quem foi que criou Deus e como Deus chegou à existência. Eu quero trazer também Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13, nos diz o seguinte: disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Eu quero frisar isso bem aqui. Ele diz que esse é o meu nome eternamente. Eu sou. Ou seja, Aí complicou. não tente me interpretar. Eu sou o dono de tudo, o criador de todas as coisas. Eu sou. Então, quando lhe interpelarem ao meu respeito, diga isso que eu estou dizendo a você. E como é que a gente acaba acreditando nisso, pastor? Como é que a gente, assim, tudo bem, eu fiz uma pergunta aqui, vocês leram 2 textos da Bíblia, você leu, diz que Deus, ele, lá no Salmo 90, né? 90, verso 2. Diz que Deus, desde A eternidade. a eternidade. Aí agora o pastor leu um verso lá no livro de Êxodo que diz também que meu nome é eterno. Quer dizer, e aí? Pastor, tem algumas coisas que a gente só compreende pela fé. E a questão que nós acabamos de entrar aqui, sobre a origem de Deus, o surgimento de Deus, é uma dessas coisas. A fé é a certeza, né, daquilo que nós não vemos. Deus existe. Não é o fato de nós não entendermos o cérebro que ele não existe. O cérebro existe. Às vezes pode ser que nós queremos, ou algumas pessoas que estão nos vendo, queiram levar a Deus para um laboratório, querer mostrar através de uma coisa física que realmente Deus existe, mas como você está falando, tem coisas que a gente não vê, mas sabe que existem, né? Tentar entender o surgimento, a origem de Deus é tentar colocar o oceano dentro de um copo. A mente finita jamais irá entender a mente infinita. Deus não pode ser compreendido por mim, por você, mas a sua autorrevelação nos diz quem Ele é. E como é que a gente então pode compreender a Deus assim? Você falou, usou uma palavra aí, a fé. Os nossos amigos estão em casa. E alguém pode dizer assim, mas pastor, você está falando aí porque você é da igreja e tal, mas eu não tenho fé. Como é que eu posso chegar a ter essa fé? Eu vejo assim, pastor Mitchell, sem fé é impossível nós avançarmos. Sem fé, meus queridos, é impossível nós agradarmos a Deus. Agora, a Bíblia também nos traz uma solução. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, a fé vem por este canal. Então, quando nós nos damos ao estudo de Deus, é isso que nós queremos trazer a lume aqui para vocês, quando nós estudamos a palavra de Deus, então o Espírito do Senhor vai nos iluminando para nós entendermos quem Ele é, a sua vontade, toda essa essência. Mas só tem este caminho, se nós o buscarmos, se nós ouvirmos dele. Então quer dizer, por exemplo, nós estamos falando aqui, se tem algum amigo ali que ele não acredita, ele queria encontrar na Bíblia alguma coisa que falasse sobre o início de Deus, ele não vai encontrar. Porque a Bíblia fala que Deus é eterno. E como é que é mais ou menos isso? Ele teria que entender primeiro a eternidade, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. E como nenhum de nós vai ser capaz de entender a eternidade... Como é que vai compreender Deus? Aí né? então vem a segunda parte que o pastor acabou de mencionar aqui, que é através da fé. Agora, se a pessoa não tem fé, não desanime, porque ele acabou de dizer aqui, a Bíblia diz que a fé vem pelo... ouvir da palavra de Deus. Quer dizer que se ele não tem fé, se ele continuar estudando conosco, nesse estudo, a segunda milha, que apenas está hoje começando, mas que vai se tornar ainda melhor, ele poderá desenvolver essa fé, não é isso? Sem dúvida. Agora, uma outra pergunta que eu tenho aqui comigo. Se Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito, né? Não é isso? Exato. Deus é Espírito. Então a pergunta é, ele não é como a gente? Ele não tem carne, ele não tem mãos, ele não tem pele, não tem ossos. Será que a Bíblia tem alguma coisa assim ou não? Às vezes já fizeram essa pergunta, ou fizeram essa pergunta para você que está em casa. Como é que é Deus ao final? Ele tem 2 olhos mesmo, como a gente, ele tem 2 mãos. A Bíblia, me parece que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas será que que isso quer dizer, pastor Francisco, pastor Fábio? Eu quero convidar os amigos também que estamos assistindo para abrirem suas Bíblias, por favor. Vamos ver em João, o Evangelho de João, no capítulo 4 e o versículo 24. João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. No Novo Testamento. No Novo Testamento, o versículo 24. Ok. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
aqui tem a ver com adoração. Como nós tratamos o assunto ainda há pouco, a existência de Deus. Então, são mentes finitas tratando de assuntos e de um Deus infinito. Então, às vezes é mais fácil a gente dizer o que Deus não é do que dizer o que Ele realmente é. Às vezes torna mais fácil. Então, em termos de adoração, nós entendemos que nós estamos adorando um Deus, que Ele é invisível, porém, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que atua em todo o seu mundo criado. Talvez seja difícil para determinadas pessoas entenderem este raciocínio, mas a lógica que a Bíblia nos dá é que realmente Ele é pessoal, é que realmente Ele existe e que Ele se faz presente em nosso meio, em todas as circunstâncias de nossa vida. Agora, uma pergunta difícil. Deus é de carne e osso, pastor Fábio? Pastor, eu acredito que Deus é espírito, como Francisco começou o estudo aqui, a resposta dele, mas vejam só, a Bíblia também diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, pastor, no meu entender, eu acredito que sim. Veja só que interessante que quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele assumiu a forma de um corpo humano. Obviamente que Deus se tornou carne, a Bíblia diz. Mas também, por outro lado, a Bíblia fala que quando Jesus voltar pela segunda vez, os nossos corpos serão transformados e nós vamos viver a eternidade. A gente vai falar sobre outro estudo com relação a isso, mas certamente esse corpo vai aguentar viver a eternidade, não como um corpo de hoje, mas vai aguentar viver a eternidade. Ora, se esse corpo vai viver a eternidade, que é o corpo daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, provavelmente a gente não pode afirmar, porque a Bíblia não diz assim especificamente nisso, Deus também tenha um corpo que seja semelhante, muito superior ao nosso, glorificado, com todas as coisas que não têm a ver com pecado, mas que também deve ser a cópia original, por dizer assim, daquilo que como nós fomos criados, não é isso? Então, só que a gente não pode aqui ficar falando coisas que a Bíblia não revela. A Bíblia não revela isso, mas como o pastor disse, Deus é Espírito. Alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar? Sim. A preocupação de Deus trazer este assunto para nós, ok? Na pena inspirada dos seus profetas, é que nós devemos entender que a nossa adoração deve ser dessa maneira, porque nas culturas passadas e até na nossa cultura também, as pessoas estão acostumadas de adorar algo palpável. Exatamente. E a questão aqui é espiritualizar, é dizer o seguinte, que Deus ele existe, só que você não está vendo, por isso adoração em espírito e em verdade. Acho que o pastor Francisco agora chegou no ponto fundamental. Sim, e digo-lhe, pastor, ainda, por exemplo, em 1 João, capítulo 1 e versículo 5, lá diz que Deus é luz. Também... Como é que você pode medir a luz, né? Exatamente. 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que Deus, um versículo muito conhecido, também dos nossos queridos, que Deus é amor. Então, Ele existe. O fato de você não estar mirando ali uma figura, isso não pode atrapalhar a tua adoração. E isso eu acho que ainda aumenta mais a nossa crença de que esse Deus é muito maior do que a gente, aquilo que você falava, pastor Fábio. Porque nós, como seres humanos, estamos acostumados ou a adorar uma imagem, ou a adorar uma coisa palpável e visível, mas esse Deus, essa imagem, desse pedaço de pau, de madeira, ele é muito pequeno comparado com esse Deus que nós temos, que a Bíblia apresenta. Tem outra pergunta aqui que surge nesse estudo nosso. Se Deus é um, por que a Bíblia diz que são 3 pessoas? Ok, boa pergunta, né, pastor? Acho que muita gente gostaria de ter uma ideia disso. Exato. Deuteronômio 6, 4, 5 e 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração e de toda a alma e de toda a tua força. Olha que coisa linda. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, pastor, olha só, Deus, ele é único. Nós não adoramos aí um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo.
Nós adoramos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 pessoas diferentes, porém eternas. 3 pessoas, eu diria, distintas e coeternas. Uma unidade de 3 pessoas. Você consegue entender isso aí, pastor? Sim, querido pastor, quando da criação, então ali estava presente o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá na Torre de Babel também, a expressão ela é igual. Ela disse, confundamos. Desçamos e confundamos. Né? Quer dizer que mais de uma pessoa, deles. né? Mais de uma pessoa. Está provado, então, que a divindade é composta de 3 pessoas. Como o colega pastor Fábio já mencionou, okay? São pessoas distintas, porém, eles formam um Deus só. Como é que é isso, pastor Fábio? Como é que nós podemos explicar melhor para os nossos queridos ouvintes? Sabe, não há dificuldade. Nós precisamos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham de comum acordo para nos salvar. É isso que é o trabalho deles. É que às vezes nós queremos nos aprofundar em determinado tipo de coisa e tal, e detalhes. A questão é que Pai, Filho e Espírito Santo, desde o começo de toda a criação, faz tudo para o benefício do ser humano. Eu entendo, sabe como? Por exemplo, a família Duarte, né? Okay. A família Duarte é composta por 4 pessoas. A primeira família, você, sua esposa e seus 2 filhos. São 4 pessoas. Mas quando falta um deles, a família Duarte está completa? Não, né? Mas todos eles são iguais? Você é seu filho? Não, seu filho é a sua esposa? De maneira nenhuma. Então veja, eu entendo mais ou menos assim, Deus, eles são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas cada um deles tem uma função diferente no plano de salvação. Exatamente. O Pai fazendo uma coisa, o Filho vindo à terra para morrer por cada um de nós, e ressuscitando, ascendendo o céu, e o Espírito Santo na função dele de convencer os corações. Exatamente, bom, pastor. Estamos chegando quase já ao final do nosso estudo, e eu tenho mais uma pergunta que sim, me veio aqui na minha cabeça. Colegas, amigos, vocês falaram aqui, e a Bíblia também falou que Jesus faz parte de Deus, ele é uma pessoa de Deus. Mas se Jesus é Deus, e ele veio à terra e morreu, pode Deus morrer? Muito bem. Queridos, para respondermos essa pergunta do pastor Mitchell, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias também, por favor, e nos acompanhem em Miqueias capítulo 5 e versículo 2. Miqueias está no Velho Testamento? Está no Antigo Testamento, aproximadamente lá pelo meio da Bíblia. No finalzinho do Antigo Testamento. É o livro curtinho, né? Miqueias, Miqueias 5, versículo 2. Ele diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui é uma profecia, meus queridos. Está falando de quem? Para o Senhor Jesus Cristo, onde ele iria nascer, e aqui está nos dizendo o seguinte, que ele é desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Então ele é Deus. Então ele é Deus, é eterno. Agora nós vamos entender algo sobre a pergunta que o senhor fez, se ele pode morrer. Como é que Deus pode morrer? Bom, nós temos também João capítulo 1, versículo 3, vou dizer para vocês. Então João está dizendo o seguinte, que o verbo se fez carne. Agora o Deus que está predito aqui na profecia, ele se fez carne. E ele veio habitar entre os homens. Agora, para nós entendermos esse mistério todo, às vezes não é tão fácil assim, mas é compreensível. Porque se ele se fez carne, agora ele se fez humano. Se ele se fez humano, agora nós vamos chegar lá na cruz do Calvário. Porque as duas naturezas, ele é humano e ele é divino. Quem foi que morreu na cruz do Calvário? Deus é imortal, Deus não pode morrer. Quem morreu ali, meu querido pastor Mitchell, foi a humanidade de Cristo. Olha, esse estudo ficou interessante, né, pastor Fábio? Sem dúvida. Aprendemos hoje que Deus não pode ser explicado pela Bíblia completamente, porque a Bíblia é apenas um livro que fala e revela Deus, mas não revela a sua origem, porque ele é eterno, não poderia ter o início. Quando é que Deus faz aniversário? Não podemos precisar.
porque Ele já existe muito antes de nós existirmos. A nossa mente é muito pequena, muito finita. E aprendemos também que Ele é Espírito e que Ele não é um pedaço de pau, nem um pedaço de madeira, Ele está além de todos esses símbolos, desses objetos, porque Ele é um Deus que transcende, um Deus que está muito além dos nossos pensamentos. E aprendemos também que, embora Eles sejam três pessoas diferentes, Ele é o único Deus que está preocupado com nos salvar. Que uma das pessoas, a pessoa de Jesus Cristo, veio a essa terra para morrer por cada um de nós. Querido amigo, estamos chegando ao final do nosso estudo. E talvez a coisa mais importante que nós queremos que fique gravada no seu coração é que esse Deus é um Deus que lhe ama, um Deus que guarda você, um Deus que cuida você, um Deus que acompanha a sua família, um Deus que enxerga as suas dores, enxerga os seus problemas, e um Deus que está preocupado, acima de todas as coisas, em levar você para o reino celestial. Que Deus lhe abençoe. Nos encontramos no próximo estudo da Segunda Milha.